Cidade. Polícia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Que estão acompanhando aqui o Manhã Cidade. A gente chega trazendo os destaques da área policial nesta quinta-feira, 9 de maio de 2024. A gente começa falando de um assunto que chamou bastante atenção nesta semana, que foi a prisão de um homem, suspeito de abusar sexualmente de 4 crianças com idades entre 5 e 11 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil e a gente vai ouvir agora a delegada Sara Gouveia, ela que é delegada da mulher, e vai trazer todos os detalhes de como aconteciam esses abusos sexuais e também como foi feita a prisão desse indivíduo. Vamos acompanhar. É realmente muito triste, quando a gente se depara com essa situação de um agressor dentro de casa, de um agressor que deveria proteger e cuidar dessas crianças, já que havia uma convivência familiar. Se tratava do padrasto das crianças, e infelizmente ele se utilizava de momentos em que a mãe saía, de casa para praticar atos sexuais com essas crianças. E iniciou-se com a vítima mais velha, quando ela tinha 9 anos, há cerca de 2 anos, e se estendeu para as outras crianças que conviviam dentro da mesma casa, Depois foi para a irmã dela, que hoje é que está com 9 anos de idade. Depois havia o relato também do menino, que tem 11 anos, é autista, mas havia esse relato também de práticas sexuais. E, por fim, que inclusive foi visto pelas irmãs, a irmã mais nova, que tem apenas 5 anos de idade, também começou a ser vítima desse abusador. E ele, já tinha um histórico de violência, Inclusive, a gente tem um inquérito com ele aqui de violência doméstica contra a mãe dessas crianças, e ele se impunha, primeiramente pela questão da autoridade familiar que ele tinha dentro da casa e também pelo comportamento violento. As mesmas crianças relatam que eram comuns ameaças e castigos físicos nessas crianças. Então ele conseguia, impor a violência através de mais violências e de mais abusos. Ele foi preso ontem, a gente representou pela prisão preventiva dele, e sexta-feira, na verdade, a gente teve o provimento jurisdicional e conseguimos cumprir o mandado ontem. As crianças estão ainda sob a guarda da mãe, que está recebendo o apoio psicológico do CRM e também da assistência social da prefeitura. Infelizmente, aqui na Delegacia da Mulher, a maior quantidade de estupros contra criança e adolescente acontece dentro da cidade mesmo, não é apenas na zona rural. Em quantidade de número de denúncias e de inquéritos, a maior quantidade é aqui mesmo em Caruaru. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial e um olhar muito especial para essas vítimas, porque elas tendem a ficar em silêncio, Porque como acontece dentro de casa, geralmente por agressores com quem elas mantêm um relacionamento familiar ou doméstico, elas convivem com o agressor, então elas tendem a se calar, pela prevalência física e emocional, autoridade, emocional e familiar que aquela pessoa ali exerce. Então, muito importante a gente estar atento a alterações de comportamento dessas crianças, se a perda de apetite, perda de rendimento escolar, autoflagelação, insônia, episódios de choro. Então, nada disso deve ser encarado com normalidade, A gente tem que procurar ouvir essa criança. Se a mãe ou o pai não está conseguindo ouvir, levar para um serviço especializado, porque muitas vezes a criança realmente não revela em casa. Mas é muito importante que a gente esteja atento a isso, porque é gravíssimo, Causa sequelas, muitas vezes, quando demora para ser denunciado, causa sequelas eternas na vida daquela criança. E nós, como adultos, pai, mãe, tio, professores, é muito importante também essa participação da escola, porque muitas crianças só têm coragem de denunciar na escola, que estejam atentos realmente a esses sinais. Pronto, tá aí então a delegada doutora Sara Gouveia, delegada da mulher, Um absurdo, um fato lamentável que aconteceu aqui na cidade. 4 crianças, uma começou aí, sofreu abuso sexual aos 9 anos de idade, hoje está com 11 anos. Uma segunda criança que começou a sofrer esses abusos aos 7 anos de idade, além também de outras crianças
ali com idades entre 5 e 11 anos. Divulgaram o nome desse criminoso, não? Não divulgar não, porque senão revela o nome das vítimas. Isso. Né? Identifica as vítimas que são menores. Exatamente. Então... Aí não é pra... Antes, né, que as pessoas falam que é para proteger, mas, Não. enfim, a proteção aí Isso é uma maior questão curiosa mesmo. é das vítimas, que são as crianças. Quando você identifica os pais, você automaticamente identifica os filhos e as vítimas, infelizmente. Um fato que chamou muita atenção nessa fala da delegada é o número, né, de estupros contra crianças e adolescentes que na zona urbana vem chamando bastante atenção, né? Ela até frisou que esses números são enormes e a gente ressalta aquilo de sempre, né, Renata? Educação sexual, ela vem desde criança, desde pequeno. Você ensinar seu filho aqui pode, aqui não pode, e sempre tá alertando e conversando para saber também como é que tá ali o psicológico dessa criança. Lucas, e não porque as pessoas usaram essa bandeira como um mote político. Sim. Sabe? Quem concorda com isso é de tal ideologia, quem não concorda. Educação sexual, a gente repete aqui, gente, não é ensinando crianças a terem relações sexuais, porque isso vai acontecer na vida de todo mundo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é o conhecer o corpo, saber quando o toque não é adequado. Uhum. E nesses casos é muito difícil, a delegada falou aí. Esses agressores estão dentro de casa, são pessoas de confiança dessas vítimas. Então, são pessoas que deveriam proteger. Então é muito difícil a criança discernir. Ela vai se sentir desconfortável, com certeza. Mas para ela ter certeza que, poxa, é meu pai, é minha mãe, é meu tio, é meu avô. Né? Então ela precisa ter conhecimento, isso precisa ser falado. E nem todo mundo tem a habilidade, nem todo pai, toda mãe, para falar sobre isso dentro de casa. E a delegada disse aí, não é político A ou B que está falando, não. São as autoridades em segurança pública. Diz, olha, a escola é onde essas vítimas costumam falar. Então, se você não tem esse tipo de assunto dentro de casa, esse tipo de informação, como é que vai se proteger? Né? Se o pai e a mãe não falam sobre isso, se ela não tem acesso na escola, como? Ai. E é sequela pro resto da vida. Não se esquece. Não se esquece. Tá? Então, a gente está no mês, né, de visibilidade maior sobre esse assunto. Observem suas crianças, acreditem nas suas crianças, porque muitas vezes, na maioria dos casos, também não se é falado porque acha que isso não vai se acreditar. Por quê? Porque o agressor disse isso. Tá? Ninguém vai acreditar em você. Se você contar a alguém, eu vou machucar a sua mãe, eu vou lhe machucar, vou lhe matar. Geralmente também vem acompanhado desse tipo de agressão. Tá? E desse tipo de ameaça. A violência psicológica. Tá? É uma criança, imagina um adulto passar por uma situação como essa, né, um estupro, e imagina uma criança. É muito sério o assunto, é muito sério e muito grave quando as pessoas resumem isso a politicagem, sabe? É muito grave. Repensem, se informem. Sem informação, nossas crianças vão continuar sendo vítimas desse tipo de coisa. A gente, mais uma vez, reforça. Isso não é que criança que está sozinha na rua, que está brincando tarde na rua, que está usando uma roupa assim, uma roupa assada. São crianças que estão nos seus quartos, de pijama, onde se deveria ser o seu ambiente de maior segurança. E não é. Pensem sobre isso. Um assunto muito sério, seríssimo, viu? 9 horas mais 4 minutos. Mas Renata, o problema é o show de Madonna. Sem comentário. Pelo amor de Deus. Pra gente encerrar, contar uma história aqui, até que, meu amigo... Olha, um homem cada hora. foi preso após arrombar o portão da Secretaria de Assistência Social lá de Garanhuns. A ação do elemento foi registrada pelo sistema de vídeo monitoramento. As equipes do GETAM e da Guarda Municipal foram enviadas para o local e o elemento foi preso. Só que, na delegacia, os agentes descobriram que o bonitão tinha saído do presídio um dia antes, meu amigo, do Plácido de Souza, aqui em Caruaru. Saiu e no outro dia já foi praticar o furto lá na Secretaria de Assistência Social de Garanhuns. Esse foi ressocializado com sucesso, só que não, né?
Ele foi preso, daqui a pouco vai passar por audiência de custódia e vamos aguardar para saber o desenrolar dessa história. Um detalhe, ele foi preso, ele foi autuado em flagrante, tá? E a gente aguarda. Vai continuar preso ou vai ser devolvido às ruas e a polícia vai prender de novo. Exatamente. E vai continuar enxugando gelo? E ele vai para qual secretaria da próxima vez? Eis a questão. Porque ele é ousado, né? E esses foram os destaques da área policial. Manhã Cidade. Polícia.